moradia é um pressuposto tão elementar e fundamental para o bem-estar humano que a Constituição brasileira, o documento máximo que rege a nossa vida em sociedade, defende e garante esse direito a todas as pessoas. Acontece que, historicamente, em toda a sociedade brasileira, e de modo especial aqui na capital paulista, esse direito vem sendo desrespeitado sistematicamente por gestores públicos. Hoje, aqui em São Paulo, a gente vive um momento em que o desrespeito ao direito à moradia chega a níveis absurdos de agressão por meio de um processo conhecido como gentrificação. A gentrificação, ou limpeza social, é um conjunto de medidas urbanísticas cujo objetivo é expulsar a população mais pobre de uma região para dar lugar a uma população mais rica. O trânsito absurdo que se enfrenta na capital todos os dias é, em partes, resultado da construção desenfreada de prédios de alto padrão, que faz brotar muito mais veículos particulares de um mesmo metro quadrado. O transporte público lotado está ligado ao preço abusivo dos aluguéis nas regiões centrais da cidade. As pessoas de menor poder aquisitivo são obrigadas a se mudar para a periferia, longe de onde estão os empregos. Todos os dias, essas pessoas têm que migrar em massa para o centro expandido da cidade para poder trabalhar. Espaços públicos áridos, sem sombra, sem banheiro e sem nenhum lugar para sentar. Essa é a face mais higienista da gentrificação, que cria espaços públicos hostis exatamente para evitar o público indesejável. Em geral, ambulantes, moradores de rua e jovens de baixa renda que poderiam usar esse espaço para a prática de esporte ou qualquer outro tipo de lazer. Quase 20 anos atrás, a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, foi devastada por um furacão. Com a recuperação das áreas alagadas, veio a mudança no perfil dos moradores. Os negros, que antes eram 3/4 da população, constituem agora menos de 1/3. Esse fenômeno leva o nome de gentrificação. E para falar desse tema, Cidadania convidou Marina Tonelli Siqueira, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todas e todos no estúdio, aqueles que vão nos assistir depois. O tema ele já nos mostra um pouco da sua origem, né? Ele é um neologismo, uma palavra nova em português, porque a palavra original é gentrification, do inglês, e a origem do termo, de fato, é dos estudos urbanos de uma socióloga inglesa, em um livro que foi publicado em 1964, falando sobre a transformação socioespacial que a cidade de Londres estava vivendo naquele momento. E de lá para cá, a gente está falando de um processo que foi identificado em diferentes cidades, com diferentes características, teve uma expansão desse debate, bastante acalorada, por sinal, por outros autores, e que precisa sempre, então, a gente entender o que é esse núcleo duro, como você está falando, o que caracteriza, né, a gentrificação. Então, gentrificação é um processo de transformação urbana, de reestruturação urbana, com alteração da composição social para um perfil socioeconômico mais elevado, ou seja, a gente tem uma elitização urbana. A gente tem uma transformação, seja por investimentos públicos ou privados, que não garante a permanência dos usos e dos usuários, originais. Então, a gente tem um efeito perverso desse processo, que é os grupos de renda mais baixa, ou grupos vulneráveis, como a população não branca, locatários, moradores de áreas informais, idosos, mães solteiras, né, entre outros, que não conseguem mais permanecer nas suas localizações originais. Eles têm um deslocamento involuntário. O conceito de necropolítica ele foi cunhado por um filósofo e cientista político camaronês chamado Achille Mbembe. O Achille Mbembe ele escreveu sobre esse conceito por volta de 2002, 2003, buscando querer compreender naquele momento um mundo que se constituía após o 11 de setembro. Tá? Então ele queria compreender as depredações do mundo globalizado e o Mbembe entendia que cada vez mais uma política de morte se constituía como marca das formas de atuação dos atores hegemônicos no mundo. O Mbembe ele entendia também que cada vez mais a lógica de exceção, inspirado no Giorgio Agamben, um filósofo italiano, se constituía como uma das marcas do Estado neoliberal. E o contexto do mundo pós-11 de setembro reafirmava essa ideia de uma política administrada de morte. Em outras palavras, alguns grupos eram considerados matáveis.
A ideia que o Mbembe ele busca, ela envolve quem tem sido definido como matável. Então foi sendo mobilizado a raça para definir quem eram os indivíduos destituídos de valor, indivíduos hierarquizados, postos como subalternos, subalternizados, e que nem mesmo quando morrem aos milhões gera comoção social. A gente passa a verificar que a necropolítica ela passou a ser mobilizada como uma forma de definir o direito de matar. E não é apenas o direito de matar, é que um soberano, ele não é considerado assassino. Essa ideia começou a ser mobilizada, a ser utilizada muito pelos movimentos sociais aqui no Brasil, para pensar o quanto uma política administrada de morte tem sido uma marca do racismo estrutural brasileiro. As áreas de mananciais, elas estão já totalmente cheias. A gente não tem para onde ir, então nós ocupamos aqui, eu e as colegas, né? Fizemos essa casinha aqui, eu ainda fiz de bloco. Porque eu moro aqui, mas eu não acho que aqui é digno. O metro quadrado em São Paulo subiu 225%. E os aluguéis também subiram muito. O que fez com que, apesar do Minha Casa Minha Vida ter entregue 4 milhões de moradias, o déficit de 7 milhões subiu depois desse período. Por que subiu? Por causa do aumento do preço dos imóveis. Quando você faz uma intervenção em qualquer lugar, quando você faz um PIU, uma operação urbana ou uma intervenção, um projeto urbanístico em algum lugar, o objetivo principal, é isso que é importante dizer, o objetivo principal é a requalificação daquele território, a revalorização daquele escritório. E qual a função da prefeitura, qual a função do poder público nesse processo? Garantir que esse processo não expulse as famílias de baixa renda daquele local. E aí, pai? Prefeitura. A prefeitura tem que arrumar um lugar para nós, não é jogar na rua. Não é para levar nada de volta. Se a gente não der o endereço há 5 minutos, nossa mudança vai para o depósito da prefeitura. É justo fazer isso? Oprimir, dar minutos para tirar nossa mudança? Cadê nossos direitos de humanos? Não é somente a violência da falta do caráter, é a violência da necessidade. Vai se criando grandes mazelas, né? Já não basta, a gente vive numa região que é a região central, onde todo mundo acha que está muito bem, que tem tudo. Não tem. Se a gente for ver aqui há grandes bolsões de miséria, imagine se empurrando essa população para mais longe, sem acesso. Mobilidade é o nosso inferno, o nosso caos cotidiano. Não exatamente igualmente caos para todos, né? Na medida em que, quando a gente pensa que a média de tempo de deslocamento casa-trabalho na cidade de São Paulo é de 3 horas, se a média é 3 horas, tem muita gente que está passando 5 horas nesses deslocamentos para a gente conseguir estabelecer essa média. E ela também não é igualmente distribuída entre as regiões. Quem mora na Zona Leste, quem mora no extremo leste, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É quem mais vai ficar tempo no deslocamento, no trânsito. E quando a gente fala nesse tempo, a gente não está falando só em horas perdidas, nós estamos falando também nos impactos enormes que isso tem sobre a saúde, né? Sobre a exposição à poluição e até uma exposição a uma posição corporal, por exemplo, num ônibus lotado ou no trem lotado durante horas, que é uma verdadeira tortura para quem passa por isso, por esse desgaste, etc. Eu comecei falando da questão da mobilidade, da questão do trânsito, etc., para poder dizer que, evidentemente, que enfrentar a mobilidade implica em melhorar muito as condições de mobilidade, inclusive as condições tecnológicas de mobilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente já viveu isso na cidade de São Paulo,
quando aumentou um pouquinho a rede de metrô, quando melhorou um pouquinho a CPTM, quando articulou o sistema da CPTM com o metrô, já melhorou a vida de muita gente, já melhorou as condições de deslocamento na cidade. E, claro, numa densidade de deslocamento tão grande como essa, nós estamos falando de milhões de pessoas se deslocando num sentido, no outro sentido, só uma tecnologia de trilho, né, o trem, o metrô, é que são capazes de aguentar esses deslocamentos. Então, claro que é absolutamente necessário investir muito mais em trens e metrôs e integrações e muito mais numa segregação do transporte coletivo, mas tem uma questão fundamental que é um limite para isso, que o tema da mobilidade esbarra no tema da moradia. Porque a maior parte da nossa necessidade de deslocamento hoje é um deslocamento casa-trabalho, ou casa-estudo, ou casa-fruição de oportunidades culturais, de oportunidades econômicas que a cidade oferece, não igualmente distribuídas no território, mas extremamente concentradas aonde? Aqui, onde nós estamos, região da Paulista, no centro, sudoeste, aonde nós temos uma quantidade enorme de empregos, com uma quantidade diminuta de pessoas morando, e, ao contrário, ao revés, nós temos vastas regiões da cidade que têm muita residência, muito morador e pouquíssimos empregos, mas não é só, quando a gente fala pouquíssimo emprego, não é assim, está faltando fábrica, não. É pouquíssima vida econômica, cultural, né, de usos diversificados que não apenas moradia. E esses usos diversificados são a própria vida urbana. Então, é claro que, ao pensar uma questão de mobilidade, o nosso grande desafio é como nós vamos resolver a questão da moradia, porque ninguém vai morar a 40, a 50 quilômetros da Avenida Paulista porque preferiu, eventualmente até tem alguém que preferiu, um maluco qualquer. Mas, normalmente, as pessoas vão querer ter mais proximidade com isso que é a vida urbana, né? E com isso é absolutamente claro que nós temos um elemento definidor aqui da nossa cidade, que é uma cidade comandada pelos desejos de rentabilidade do mercado imobiliário, que são desejos legítimos, afinal, o mercado imobiliário, a produção, a construção, é um negócio, são empresas, geram renda, geram lucro. Até aí, absolutamente normal. O problema é isso que comanda o desenvolvimento da cidade e só isso? Ou, de alguma forma, os desejos de renda e de rentabilidade do mercado, que são presentes, que são legítimos, não podem ser aqueles elementos que definem o destino de cada lugar.